Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série que iniciamos, Respondendo Escritos, e dessa feita nós iremos responder a pergunta de uma amada e querida irmã, e ela é nova convertida, ela se converteu agora, começou a engatinhar na fé, e ela lendo o livro de Gênesis, o capítulo 6, que fala sobre o pecado ali da raça humana, né, a corrupção geral da humanidade, ela lendo o versículo 6 do capítulo 6, ela ficou em parafusos, porque fala que Deus se arrependeu. Depois ela viu lá Números capítulo 23, versículo 19, Números 23, 19, que Deus não se arrepende. Então a Bíblia tem contradição? Como Gênesis capítulo 6 fala que Deus se arrepende, e arrependeu-se o Senhor de ter criado o mundo, ou de ter criado o ser humano, arrependeu o Senhor de ter criado a humanidade, e em Números capítulo 23, 19, fala que ele não se arrepende. Como entender? É simples, muito simples o texto, tá? Não tem nenhuma contradição, e nós iremos entender aqui. É interessante que muitos estudiosos, biblistas, eruditos do Novo Testamento, do Antigo Testamento, principalmente do Antigo Testamento, eles falam que as traduções nossas em português, que coloca a palavra arrependeu-se, não é uma boa tradução. As melhores traduções é aquelas que trazem a palavra tristeza, pesar, que trabalha melhor o contexto. A palavra arrependimento, ou arrependeu-se, não é uma boa tradução, porque compara Deus com o homem, né? Como se Deus fosse que nem um homem. Ele faz uma coisa, depois ele põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, meu Jesus, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Aí ele volta atrás. Não. Aí você está negando a onisciência de Deus, a onipotência de Deus e por aí vai. E nós sabemos que ele é transcendente e imanente. Transcendente porque ele está fora do mundo. E imanente é que ele está também no mundo. Então Deus é tanto transcendente como imanente. Ele tanto está fora como está presente. Né? Todo o universo, Deus, ele preenche todo o universo. Não há uma parte desse universo que ele não esteja, porque ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Tanto de forma ativa como de forma passiva também. Então, para você entender esse texto, tá? Eu até aqui, minha querida e amada irmã, você gosta de estudar, você falou que está estudando teologia, comprando materiais teológicos. Eu quero indicar para você uma Bíblia de estudo. Isso aqui, ó, palavras-chave. Não só para você, mas para aqueles que gostam, né, de estudar as Escrituras. Essa Bíblia aqui vai vir com um dicionário Strong, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Dicionário grego e hebraico. Onde você vai se familiarizar, tá, com o texto sagrado e irá entender textos como esse aqui de Gênesis capítulo 6, versículo 6. Eu fiz um review dessa obra aqui, assista, tá? Falando dela e mostrando como usá-la. Bíblia de estudo, palavra-chave, maravilhoso, maravilhoso. Uma Bíblia fenomenal. E antes de entrar na pergunta, que é muito simples de responder, nós precisamos entender duas coisas. E antes de falar dessas duas coisas, é necessário você entender que os escritores bíblicos, eles falam de uma forma que ele pega aquilo às vezes que é complicado e transmite aos seus ouvintes, aos seus destinatários, para eles compreenderem. Então, quando eles falam de Deus, eles falam em termos humanos. Porque se eles falassem em termos divinos, ninguém ia entender. Se eles falassem da linguagem, ou na linguagem de Deus, que é uma linguagem eterna, ninguém entende. Se Deus falasse assim para nós, olha, como está na Escritura, um dia para mim é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse um dia. Como você ia entender?
Você não entender, porque nós somos mortais, nós somos limitados. Nós somos seres mutáveis. Deus é imutável. Deus é imanente, é transcendente, é poderoso, é glorioso, tá? Extraordinário. Deus é eterno. Então, os escritores bíblicos, os autores, eles falam numa linguagem humana, usando categorias humanas, para eu e você entender a linguagem divina. E sobre as duas coisas que eu ia falar, são duas palavrinhas, tá? Que envolvem também o contexto da pergunta aqui. A primeira palavra é a palavra antropomorfismo. Antropo, homem, morfo, forma. O que significa isso, Elias? É colocar ou dar forma física a Deus. Por exemplo, Deus é espírito. Espírito não tem corpo, não tem mão, não tem pé. Mas Deus, ele é espírito, mas fala. É espírito, mas vê. É espírito, mas ouve. É espírito, mas anda. É espírito, mas fala da mão dele. Fala da perna dele. Fala do pé dele. Tá? Enfim, por quê? Os autores bíblicos estão descrevendo Deus usando a nossa anatomia, usando as nossas mãos, os nossos pés, a boca, orelha, nariz, olhos, para descrever Deus. Aí fica mais fácil você entender. Tá? Isso é antropomorfismo. Antropomorfismo. Colocar formas físicas em Deus. Então, os autores usam a nossa anatomia, nosso corpo, para falar de Deus, porque ele é espírito. Aí você entende. Quando você vê os autores bíblicos usando a mão do Senhor, o braço do Senhor, o pé do Senhor, Deus vê, Deus ouve, Deus fala, Deus respira. Então usa a nossa anatomia para falar de Deus, para eu e você entender. Isso é antropomorfismo. Outra palavrinha que é interessante também você entender é antropopatismo. Antropopatismo. Antropo, homem, pato, sentimentos. Que é colocar sentimentos humanos em Deus. Para você entender a mensagem dele e entender aquilo que o escritor, o autor está falando. E é justamente isso que o escritor de Gênesis aqui, que para nós foi Moisés, né? Está falando. Tá? Está falando. Você vê aqui Moisés usando a linguagem humana para falar da tristeza de Deus, do pesar de Deus, tá? Em relação à humanidade que ele criou. A humanidade estava se perdendo em pecado, tá? Se descambando, e Deus ficou triste, ficou chateado com a sua criação. Então você vê, tá? Que Moisés usando a linguagem humana para expressar o sentimento de Deus, um sentimento de um ser absoluto, imutável e eterno. Então, é simples compreender. E a palavra hebraica aqui, que a tradução, ou a maioria das traduções trazem para se arrepender, e é simples nós entender agora, por isso que é bom ter o conhecimento do hebraico. Eu não falo hebraico, mas eu tenho aqui materiais, dicionários que me ajudam a compreender. Tá? Me ajuda a compreender. Então, a palavra que os tradutores colocaram para se arrepender, aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 6, tem outros textos que eu poderia citar, falando que Deus se arrependeu. A palavra hebraica aqui é a palavra Nahan, no hebraico. E todas as vezes que o Antigo Testamento vai usar a expressão que as nossas traduções trazem, que Deus se arrependeu, a palavra é essa que aparece, Nahan. E Nahan é uma raiz primitiva que significa, na sua etimologia, suspirar. Isto é,
respirar fortemente. É você... É isso. Mas também significa estar pesaroso, estar com o coração pesado, estar triste. Significa isso, tá? Significa pesar o coração. E tem outros sentidos também, como apiedar-se, consolar. Tem também lastimar, vingar, tranquilizar, tá? Enfim, então tem várias terminologias. Então aqui, em Gênesis capítulo 6, tá? Aparece essa palavra Naham, Gênesis capítulo 6, versículo 6. Que Deus ficou triste. Deus ficou com o coração pesado, coração pesaroso, tá? Então é a linguagem humana para descrever o sentimento divino. Porque quando você olha o contexto era de pecado, podridão, corrupção geral. E o coração do Eterno ficou pesaroso. Então ele não mudou, ele não se arrependeu, tá, de ter criado o homem, no sentido de colocar a mão na cabeça e falar que é o que eu fiz. Não, não é isso. Deus não se arrepende como homem. Deus não faz caca como homem, tá? Porque se ele fosse que nem eu e você, ele não seria Deus, tá? Então, aqui não está falando que Deus voltou atrás daquilo que ele fez. Por isso que essa tradução arrependeu-se, os estudiosos do Antigo Testamento falam que não é a boa tradução. Uma boa tradução é essa, pesar o coração, tá? Fica o coração pesado, desanimado, devido à corrupção da humanidade. Então, nesse sentido, Deus não pode se arrepender, tá? Então, aqui, quando fala que Deus arrependeu-se do Senhor, você tira a palavra arrependimento aí e coloca a palavra pesar. Deus ficou com o coração pesaroso. Deus ficou com o coração pesado, tá? Deus, ele suspirou, respirou fortemente devido ao pecado da humanidade, do ser humano, do gênero humano. É isso o significado, tá? Então Deus não se arrepende como homem, porque Deus não erra. Deus é imutável, infalível, é soberano. Então, você vê aqui Moisés usando uma linguagem humana, sentimentos humanos, como eu falei, antropopatismo, colocar sentimentos humanos em Deus ou na divindade, para transmitir a mensagem. Aí você entende. Então, essa é a palavra. Todas as vezes que você lê qualquer tradução em português que aparecer a palavra arrependimento para Deus, tá? Não é arrependimento como o homem se arrepende, que erra e volta atrás. Não. É essa palavra que vai aparecer aqui. Naham, que significa pesar o coração, tá? Entristecer-se, coração pesaroso, respirar fortemente, tá? Vingar-se, teimar-se, tá? É isso que significa. Eu poderia citar aqui várias passagens, né? Várias passagens do Antigo Testamento que traz essa mesma palavra, Naham. Mas aqui está a explicação, minha querida. Tá bom? E como você está começando a estudar, compre essa Bíblia aqui, palavra-chave. Vai te ajudar muito no entendimento. Não dependa de traduções, tá? Em português, porque as traduções às vezes não são boas. Não são boas. E você tendo um bom dicionário aí, tá? Mais para frente você pode fazer um curso, tá? De hebraico para entender melhor, tá? Um básico, aí você vai avançando para o intermediário, depois para o avançado, você vai ver a diferença, né, das nossas versões em português para o idioma original. E às vezes, várias versões, as traduções não são adequadas, como essa tradução, como a maioria das traduções nossas que trazem a expressão arrependeu-se, tá? Mas essa não é uma boa tradução. Como eu falei aqui e reitero,
A melhor tradução, as melhores traduções é aquelas que trazem essa expressão, pesar, tá? Com o coração pesado, entristecido, que descreve o sentimento divino em relação ao pecado humano. Então, aqui está respondido. Muito obrigado pela sua pergunta. Deus abençoe a sua vida. Tá? Fui bem sucinto aqui. E a todos aqueles que irão assistir também, Deus abençoe vocês. Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Todos vocês. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos.